Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre o CDA, o coeficiente de arrasto aerodinâmico. Na verdade, eu vou desenhar duas figuras geométricas, um quadrado e uma circunferência. Ambas possuem a mesma área, só que a dimensão das duas é diferente. E depois disso, eu vou explicar também sobre o CD, que é o coeficiente aerodinâmico, que ele está diretamente envolvido ao formato geométrico desse corpo, tá? Ao volume do corpo. Tá? Ou seja, o coeficiente aerodinâmico da esfera é muito menor do que o coeficiente aerodinâmico da esfera. Beleza? Espero que vocês gostem do vídeo a seguir. Valeu! E como eu falei para vocês, não é apenas a área frontal que é importante. Tá? O volume do corpo também é muito importante. Porque o CDA nada mais do que o coeficiente aerodinâmico do corpo vezes a área dele. Né? Então, o CDA é o coeficiente de arrasto aerodinâmico, tá bom? Então, se a gente pegar aqui um quadrado com uma área frontal de 1 centímetro quadrado, tá? Um círculo com uma largura, né, também de 1 centímetro, assim como o quadrado, a área do círculo é de 0,79 centímetros quadrados, tá? Para eu ter um círculo com a mesma área que um quadrado, tá? Esse círculo ele precisa ter 1,3 centímetros de diâmetro, tá? Tá vendo que ele é maior do que este círculo aqui, tá? Aqui não tá na minha escala certinha, mas eu usei esse fundo aqui de quadriculado para que vocês pudessem entender melhor. Né? Então, aqui para eu ter esse 1 centímetro quadrado de área igual a 1 centímetro de área do quadrado, o diâmetro desse meu círculo é maior, então, mas a área é igual, tá bom? Então, 1,3 centímetros de diâmetro e um quadrado aqui com 1 centímetro de largura e altura, tá? Então isso aqui é a área, tá? Então tudo isso aqui que eu escrevi para vocês, nada mais, nada menos do que a área da figura, tá? Então, como a gente pode pegar a área frontal do ciclista, tá? Aqui eu citei o exemplo da área das figuras geométricas, quadrado e um círculo, tá? Já aqui para uma figura geométrica, né? Um cubo e uma esfera, né? Então aqui eu tenho um cubo, e esses dois exemplos aqui são as esferas. Tá? Na mesma dimensão, tanto o cubo quanto as esferas possuem a mesma dimensão do exemplo aqui de cima. Né? Então aqui eu também tenho essa distância aqui também é de 1 centímetro, né? Então aqui eu também tenho 1 centímetro, tá? E a esfera que ela também tem de diâmetro 1,0 centímetro. E essa aqui ela possui a mesma dimensão do que a esfera ali de cima, que é de 1,3 centímetros também, tá? Então, aqui eu vou explicar sobre o CD, que é o coeficiente aerodinâmico, tá? Então, o coeficiente CD, coeficiente aerodinâmico do cubo, ele é de 1,05, uma medida adimensional, tá? Ou seja, ela não tem unidade de medida. E o coeficiente aerodinâmico da esfera ela é de 0,47. Multiplicando o coeficiente aerodinâmico, tá, pela área, então coeficiente multiplicando pela área, eu tenho que o do cubo, tá, é 1,05, porque 1,05 é o coeficiente dele e a área é de 1 centímetro quadrado. Então vai me dar um CDA do cubo de 1,05. Já no caso da esfera de 1,0 centímetros de diâmetro, o CDA dela é de 0,37. Lembrando que ela tem 1 centímetro de diâmetro, tá? Mesma largura, né? Se for dizer assim, largura e altura que o cubo, tá? Já a esfera de 1,3 centímetros de diâmetro, que possui a mesma, essa esfera aqui, tá? Ela possui a mesma área do cubo, tá? Eles possuem áreas iguais, tá? Então a área do cubo é igual à área dessa esfera, tá? Possui a mesma área, possuem CDAs diferentes. O CDA dessa esfera, que possui a mesma área que este cubo, é um CDA de 0,47. Vocês podem comparar, tá? Que é menos da metade. Tá? Então, o CDA de uma esfera que tem a mesma área frontal que um cubo é de 0,47. Então, isso a gente pode aplicar para o ciclista, tá? Ou seja, para o corpo. Então, não é apenas a área frontal, tá? É o volume do corpo, é o coeficiente aerodinâmico do corpo todo. Beleza?